Olá, esse é o MauáCast, um podcast onde mentes inovadoras se encontram. Tecnologia, inovação, empreendedorismo e conhecimento, tudo com aquela pegada da Mauá. Bem-vindo a mais um episódio da segunda temporada do MauáCast. Eu sou o professor Joseph Saab e hoje eu convidei dois alunos do nosso programa de Grandes Desafios da Humanidade, a Helena Guimarães e o Nick Raimo, para que eles possam contar um pouquinho para a gente como é que eles enxergam a evolução desse programa aqui dentro da instituição, está ajudando a transformar a capacidade deles de contribuir para os grandes problemas da humanidade, como está afetando a formação deles aqui dentro da instituição. Helena, seja bem-vinda, muito obrigado por ter aceitado o convite para esse Muito obrigada MauáCast. por ter convidado a gente, Joseph. É um maior prazer estar aqui. Oi, Nick, é um prazer tê-lo aqui conosco. Vocês são dois alunos avançados do programa GCSP, a Helena está no último ciclo do programa, o Nick está passando da metade para o fim do programa. Então, eu gostaria que vocês se apresentassem, contassem um pouquinho do projeto de vocês, do tema de projeto de vocês, contassem um pouquinho da mentora de vocês, como é que é essa relação com a mentora, e principalmente como esse programa está afetando a formação de vocês aqui na instituição. Helena, vamos começar com você. Eu estou no último ano de Engenharia de Alimentos. Eu entrei no programa na primeira turma. Foi um processo bem complicado, extenso, e ali já foi um grande desafio. Escolher o meu tema, os temas de engenharia de alimentos tinham alguns. Eu escolhi a reutilização dos processos, dos resíduos do processo de engarrafamento da água de coco. E a partir dali a gente começou a traçar como que eu desenvolveria todas as competências do GCSP, eu e a minha mentora, que é a Cíntia. E a partir dali a nossa ideia foi começar com uma iniciação científica. E a partir daí, junto com os projetos e atividades especiais e atividades que a gente fez fora, compor todo o meu processo de formação. E nessa iniciação científica foi um desafio muito grande, porque era pandemia, então comecei 6 meses sem poder estar no campus, sem ter contato com a parte prática da engenharia de alimentos, um curso que é extremamente prático para Mauá. Então o GCSP também vai muito nesse esforço de juntar todas as etapas, então vamos começar com a parte teórica, aprender bastante a teoria, para depois como aplicar essa parte da prática. E foi o que eu continuei na minha iniciação científica, e aprender a como que lidar com um resíduo de uma indústria que era tão específica como o processo de engarrafamento da água de coco. Também foi um desafio para a gente, mas foi bem legal, e a Cíntia me apoia em todos os momentos, querendo sempre me desenvolver cada vez mais, e às vezes eu falo, tá aqui, ela fala, eu sei que você pode mais, vá além, porque eu sei que você pode ir além. E eu realmente consegui cada vez mais e me desenvolver mais, até mais do que eu mesma esperava, então... Só por isso esse programa já foi 100% sensacional para mim. Obrigado, Helena. Nick, por favor. Meu nome é Nicolas Nunes Raimo e eu estou no 4º ano de Engenharia Civil aqui no IMT. E eu fiquei sabendo de GCSP através de uma aluna, que era da minha sala, a Letícia Cirila, e foi logo antes de voltar às aulas, né? Então, a gente estava indo na pandemia, estava voltando aos poucos, e eu conversei com ela, ela explicou todas as qualidades, os benefícios que eu teria entrando no GCSP, nesse programa que foi formado pela Academia Nacional de Engenharia dos Estados Unidos em 2008, tem várias universidades no mundo, e eu poderia me ajudar, assim, o meu estudo através de um tema, né? Então, o tema que eu escolhi foi BIM e gêmeos digitais, e eu estou desenvolvendo esse tema desde o começo do ano passado, e para explicar um pouco mais do meu tema, o BIM é Building Information Modeling, e tem várias definições, e a que eu mais gosto é que BIM é uma filosofia de trabalho que integra o setor AEC, que é de arquitetos, engenheiros e construtores, na elaboração de um modelo virtual preciso. Então, antigamente, todos os projetos de engenharia, né, eram feitos à mão. Então, a pessoa ia, desenhava tudo, demorava muito tempo, e aí depois começou a ser feito no CAD 2D, né, que aí, com a evolução tecnológica, começou a ser feita no computador, dava para reutilizar vários componentes que você já tinha desenhado antes, e agora a gente está nessa nova era que é do BIM. E no BIM você pode chegar até o 7D. Então você pode colocar o custo dentro do seu projeto, o tempo, sustentabilidade, vários outros fatores. E no 7D você pode ter uma noção maior de operação e manutenção. Então, quando você consegue conectar o seu modelo BIM com sensores, que é o IoT, você consegue ter a criação de um gêmeo digital, que nada mais é do que uma réplica virtual do mundo real. E eu estou tendo várias chances de conseguir
aprender sobre isso, principalmente com a minha mentora, que é a Paula Katakura, e essa vez eu vou lembrar de falar o nome dela, porque da última apresentação que eu fiz eu esqueci, então ela vai ficar feliz com isso. E eu também tenho um outro amigo, grande amigo, né, que é o João Pedro, que ele também faz parte do GCSP e está junto comigo nesse projeto do BIM Engenhos Digitais. Excelente. Acho que vocês dois deram uma visão clara dos projetos, dos mentores, das oportunidades que vocês têm enfrentado. Acho que o Nick adiantou que esse programa foi concebido pela Academia Nacional de Engenharia dos Estados Unidos e é importante compartilhar a visão que eles tiveram quando eles lançaram esse programa. A ideia era que, para a engenharia resolver os grandes problemas da humanidade no século XXI, os engenheirandos, né, os alunos de engenharia, e no caso do Instituto Mauá de Tecnologia, esse programa foi expandido também para as áreas de administração, design e tecnologia da informação, abrigando todos os alunos, tivessem uma preparação especial para que, quando estivessem mais tarde no mercado de trabalho, eles pudessem oferecer soluções, projetos mais robustos para realmente resolver os grandes problemas da humanidade. Os problemas que a Academia Nacional de Engenharia dos Estados Unidos enxerga como sendo problemas-chave para o século XXI, eles se encaixam dentro de quatro grandes áreas, sendo sustentabilidade, segurança, saúde e alegria de viver. Alegria de viver, ou joy of living, do inglês, abarca uma área bastante grande, não diz respeito somente à felicidade e se sentir completo enquanto indivíduo, mas também as coisas boas que a engenharia pode trazer, como o desenvolvimento de ferramentas e instrumentos para a descoberta científica, o mapeamento do cérebro para entender como ele funciona, manter as pessoas sempre motivadas e outras coisas mais. No Instituto Mauá de Tecnologia, nós temos cerca de 70 projetos que se enquadram dentro dessas quatro grandes áreas e são oferecidos para os estudantes que entram no programa. E esses temas de projeto servem, então, como uma direção para coordenar e alinhar todas as atividades que os estudantes realizam. O maior objetivo desse programa é desenvolver as competências, né, vistas pela Academia Nacional de Engenharia dos Estados Unidos como sendo principais para a preparação desses profissionais. Então, existe a competência técnico-criativa, a competência de multidisciplinaridade, a competência de multiculturalidade, consciência social e empreendedorismo e avaliação de empresas, que é o que ajuda você a transformar ideias em inovação, né, em serviços e produtos que vão realmente atender às necessidades da sociedade. Então, tendo em vista essa visão da NAE, eu queria saber de vocês agora qual é a visão que vocês têm de preparo, né? Vocês estão conseguindo desenvolver essas competências, vocês entendem que isso está, de alguma forma, ajudando na formação de vocês para que os projetos que vocês vão propor na indústria mais tarde sejam realmente candidatos a apresentar grandes soluções para a humanidade? Helena? Eu percebi muito isso, principalmente agora onde eu estou trabalhando, estou numa multinacional focada em produção basicamente de snacks. E na área que eu estou hoje, uma área chamada de Mindful Snacking, que é voltada justamente para essa parte de estender novos horizontes, inclusive dentro da companhia. E eu pude aplicar tudo que eu consegui aprender dentro do GCSP de multiculturalidade, multidisciplinaridade, empreendedorismo, consciência social, tudo isso dentro de projetos de uma indústria mesmo. E trazer esse norte até para um time de pessoas que já estão na indústria há anos e conseguirem ter essa visibilidade para eles já está sendo uma coisa que agrega muito. E aqui na faculdade, até mesmo para os trabalhos que a gente faz, para o TCC, a gente tem muito essa visão de não só olhar dentro do próprio quadrado de um engenheiro, porque o engenheiro adora voltar tudo para 100% competência técnica. Então você fica naquele técnico, fazer análise de laboratório, depois fazer análise estatística, chegar no resultado e pronto. Mas saber como a gente pode transformar isso em algo que pode realmente estar aplicado no dia a dia das pessoas é uma coisa que vai muito além, é uma coisa que a gente está conseguindo fazer no TCC e eu consigo fazer isso no dia a dia do meu trabalho, que é muito legal. E mostra um certo diferencial, assim, que é muito bacana. E eu percebo não só comigo, mas com todos os alunos do GCSP que a gente conversa, a gente fala o tempo todo, sempre tem alguma coisa a mais, sempre a gente faz alguma coisa que mostra esse potencial e essa coisa além. Então é bem legal isso, ver que você está fazendo esse diferencial pra gente, pelo menos ao meu ver, eu acho que pro Nick também. Sim, então no meu projeto, como a gente está estudando BIM, Engenhos Digitais, a gente está tendo uma aplicação prática dele numa ilha do Guarujá. Então a gente está resolvendo um case na Ilha dos Arvoredos. Então, a gente está tendo que fazer todo o orçamento, que é a parte de empreendedorismo, para ser mais
específico, a gente estava colocando uma estação meteorológica na ilha para captar todos os dados, para ajudar eles com projetos, porque atualmente eles têm mais ou menos 80 projetos na ilha de engenharia. Então, a gente vai pegar a direção do vento, velocidade do vento, umidade, temperatura, e a gente vai fazer um levantamento topográfico com nuvem de pontos através de drones. Então, a gente tem que conversar com o profissional do drone, tem que ver o orçamento, ver quanto que a gente pode pagar, quanto que pode pagar da estação meteorológica. Então, essa parte de empreendedorismo, a gente está fazendo muito isso, porque o meu grupo, né, que são mais 2 alunos que estão me ajudando, o João Pedro, que eu comentei antes, e a Júlia também está nessa parte do drone. Então, a gente tem essa parte de empreendedorismo que a gente está focando muito, e também a multidisciplinaridade, porque a gente está conversando com professores de elétrica, porque envolve muita programação. Então, alunos de computação que já ajudaram a gente em uma competição que a gente participou da Autodesk no ano passado, que era o Autodesk Forge Hackathon, e o objetivo era criar o gêmeo digital mais inovador. E a gente conseguiu ficar em segundo lugar dessa competição, que era internacional, só fazendo o gêmeo digital, e a gente quer pegar essa mesma técnica que a gente usou para a ilha. Então, a gente quer ter um modelo virtual da ilha para eles terem uma noção de tudo que está acontecendo lá. Então, a gente também está conversando com o Instituto Nova Maré, que é um instituto sem fins lucrativos. Então, todas essas competências do GCSP a gente está colocando dentro do nosso projeto. E também na minha empresa, como tem um setor de BIM, que é um dos temas do meu projeto, eu já conversei com a BIM Coordinator, falei sobre as coisas que eu estou estudando relacionadas a BIM, e ela gostou muito, então talvez seja uma oportunidade para mim no futuro. Helena, você contou que você está no final do seu terceiro ciclo de GCSP, né? Você está entrando no seu 6º e último semestre do GCSP, você já está com todas as competências desenvolvidas de acordo com a sua última avaliação. E, então, acho que é importante a gente mencionar para os estudantes do Instituto Mauá de Tecnologia e do ensino médio que pretendem trabalhar aqui, que pretendem estudar conosco. E esse programa é oferecido gratuitamente, há um processo seletivo anual, mas também há a oportunidade de entrar fazendo as atividades relacionadas ao programa antes de fazer o processo seletivo. Então, há vários caminhos que trazem os alunos para dentro desse programa. Hoje somos cerca de 35 alunos no programa. E o Instituto Mauá oferece um mentor, né, que acompanha o aluno durante todo esse período. Não há custo nenhum envolvido nesse programa. E eu gostaria de saber que recomendações vocês teriam para os estudantes que são da Mauá hoje, que estão interessados em fazer parte desse programa. Como é que vocês recomendam que eles encarem esse pequeno processo seletivo do programa? Eu proponho que eles, assim, encarem de mente aberta, sabe? Aproveitem tudo que o programa oferecer para vocês, fiquem muito próximos dos mentores de vocês. E na época, como era um projeto muito novo, um programa muito novo, eu entrei na primeira turma, então a minha turma foi o teste. Tudo que podia acontecer, fiquem tranquilos que a minha turma já passou por isso. E se não aconteceu, você pode falar com o seu mentor, falar com o Joseph, encontrou ele no corredor, fala com as pessoas, interajam, porque a comunidade do GCSP é muito grande, vai até além dessas portas da Mauá. Quando a gente foi agora, eu e o Nick, a gente teve a oportunidade de ir para Arizona, a gente ficou lá uma semana com o Joseph e com o Wanderson para a gente poder participar do Annual Meeting lá do GCSP. A gente conheceu muitos estudantes de fora, a comunidade é muito grande, todo mundo está muito apto a trocar informações, trocar ideias e se desenvolver. A gente lá descobriu que o nosso programa é um dos mais completos e mais desenvolvidos e a gente ficou super feliz de mostrar nossos projetos e mostrar o quanto que a gente pode evoluir e as pessoas também ficaram muito felizes. O meu curso é um curso que tem uma dificuldade grande de ter visibilidade fora, então é muito bacana a gente trazer isso e explicar para eles o que é e como que traz e como que se desenvolve. E pro Nick, um monte de gente conversou com ele, o projeto dele que tinha um tópico que as pessoas normalmente já conhecem, ou pelo menos ouviram falar, engenharia civil. Então, pelo menos lá, os caras, olha que legal, bacana, tô vendo isso aqui. E as pessoas passavam no meu stand e era, caramba, engenharia de alimentos é isso? Sério, nunca tinha parado para imaginar que isso poderia acontecer, então é muito bacana a gente ter isso. Então aproveitem todas as oportunidades que o programa abre, porque abrem muitas, e vão até o final com isso, porque acho que além de tudo que você aprende para o seu âmbito acadêmico, para sua vida pessoal e vida profissional também são muito importantes. E são duas coisas assim que se não fosse o programa GCSP eu não teria conhecido nem o Joseph, muito menos o Nick. Então você pode ter certeza. E também para acrescentar, eu gostaria de falar 2 tópicos que para mim são os melhores assim, do GCSP da minha experiência. Que o primeiro é a mentoria, porque minha mãe sempre me falava antes de eu entrar na faculdade, quando você entrar, tem que ter um mentor para te guiar, para te ajudar. Então, quando eu entrei, o GCSP me deu essa oportunidade de ter um mentor que eu pude conversar sobre estágio, qual estágio que seria melhor para mim, para o meu perfil,
como que eu posso organizar melhor meu tempo para estudar as matérias da faculdade. Então, várias coisas você pode alinhar com o seu mentor, seu projeto, até o seu futuro. Então, foi algo que me ajudou muito, assim, eu agradeço muito minha mentora. E a outra é a oratória, dicção, sua fala, porque tem muitas oportunidades de você apresentar seu projeto, apresentar o GCSP para entidades de fora, tanto para empresas, como tem o evento anual do GCSP para empresas, que eu até entrei na minha empresa por conta disso, na Quadrante Via Ponte, porque eles foram no evento do ano passado, atrás de alunos do GCSP, e aí eu entrei esse ano lá, então é uma oportunidade muito boa, e tanto para universidades que vêm visitar o nosso campus aqui, então, para a University of Illinois, algumas universidades da Argentina, Irlanda, já vieram, já apresentei meu trabalho, tanto em português quanto em inglês, então são oportunidades que você não vai encontrar em outro lugar. Bom, fantástico. Eu acho que tanto a Helena como você, Nick, vocês descreveram várias oportunidades, várias formas de aproveitar o programa e oportunidades que vocês estão tendo de trabalhar no estágio de vocês. Como é que vocês entendem que esse programa vai ajudar no aumento da empregabilidade de vocês, que é o próximo passo? Eu acho que a vantagem aí só pelo nome, as pessoas normalmente o nome tá em inglês, bom, vamos parar para olhar, isso é um diferencial, porque como não tem muitas faculdades que têm esse programa aqui no Brasil, na realidade não tem quase nenhuma, quando as pessoas param para olhar isso, já é um baita diferencial. E aí, quando a gente fala de você chegar numa entrevista ou você conseguir ter o contato com o pessoal da RH, você ter essa mente aberta e conseguir, sabe, uma situação de adversidade, você já saber como se portar, você já saber como que conectar um ponto, por exemplo, a pessoa te pergunta alguma coisa que você pode não saber, por ser alguma coisa que não é só o técnico de um engenheiro que você é obrigado a saber, você já vai saber. Ou você provavelmente vai saber juntar o seu conhecimento e formar uma resposta coerente. Então, tudo isso traz para o âmbito das pessoas que estão no ambiente de trabalho, porque a competência técnica, se você não tem, você pode aprender, mas todo o resto você tem que desenvolver. E as empresas hoje em dia, elas não querem ter esse tanto tempo de ter que desenvolver essa competência, eles já querem que você já tenha isso, vindo da faculdade, vindo da escola, do ensino médio, então você já ter isso, já mostrar numa entrevista, já mostrar no processo seletivo, já chegar no seu primeiro dia de trabalho, já conseguir se portar, já conseguir começar a mostrar para eles o que você consegue fazer e como que você consegue fazer diferente dos outros, isso para mim já é um baita diferencial mesmo. E eu percebo isso até para os processos seletivos de agora. Estão abrindo os processos de trainee. Muitas pessoas que eu converso, já não passei para a próxima etapa, já não passei para a próxima etapa, eu já estou passando para as próximas etapas de vários processos. E era uma coisa que quando eu estava fazendo a mesma coisa para estágio, era também uma coisa, a hora que estava lá o GCSP no meu currículo, eu percebia muito essa diferença. Quando eu não estava, eu não passava nem para a próxima etapa, que era a dinâmica em grupo. Aí quando apareceu no meu currículo, aí comecei a ir para as próximas etapas dos processos seletivos. Então isso foi bem bacana para mim. Eu concordo com a Helena, porque quando eu estava fazendo o meu processo seletivo da empresa que eu tô, a primeira coisa que viram foi o GCSP, né? Como eles já conheciam, e também tem um outro aluno que faz parte do GCSP, que também está na empresa. Então, foi a primeira coisa que viram, perguntaram sobre o meu projeto, o que eu faço dentro do programa. Então, isso é um diferencial absurdo, assim. Principalmente depois da gente se formar, que a gente vai ter o certificado, que a gente é um Grand Challenge Scholar, que vai poder levar para os lugares, tem os badges também. Então, tem várias inovações que fazem dentro do GCSP que vão ajudar a gente no futuro. E eu acho que é basicamente isso. A Helena resumiu muito o que eu ia falar, então... Não, acho que foi excelente. Acho que vocês cobriram praticamente todos os aspectos que as pessoas têm curiosidade, têm interesse em saber sobre o GCSP. Acho que uma questão que seria interessante esclarecer para os nossos estudantes do programa em potencial é se o programa GCSP trouxe atividades adicionais em grande quantidade, atrapalhou a formação de vocês no currículo normal do curso que vocês escolheram. Porque, na minha visão particular, existe mais uma coordenação de atividades do que acréscimo de atividades, né? Basicamente, existem os relatórios de reporte semestrais, que são uma adição. Tirando isso, o tema de projeto, a mentoria e a organização é feita para que tudo aponte na mesma direção e você possa pegar as competências que você está aprendendo e reaplicar dentro dos próprios projetos que você está desenvolvendo na academia, não é? Exatamente. Qual a visão de vocês nesse aspecto? Mas é bem isso que você falou, porque... a ideia de ter um mentor por trás disso é justamente você não querer se sobrecarregar e juntar um monte de coisa. Porque eu, quando sentava com a Cíntia, as duas, tá bom, isso aqui você tem que desenvolver. Bom, já eram coisas que eu estava pensando em fazer, porque, por exemplo, as pais, elas ajudam muito nesse aspecto.
Porque tem uma gama tão grande que muita gente fala, não sei, tanto faz. Você poder ter uma linha de raciocínio para escolher suas pais que vai além de só, esse aqui encaixa no meu horário, tá bom, ótimo, vai ser esse. Então, eu consegui desenvolver as competências que você precisa através das pais e coisas que eu já fazia fora da faculdade, eu já fazia naturalmente. Então, a parte de voluntariado já era uma coisa que eu tinha de mim mesmo, de anos atrás, de ensino médio, de tudo isso que vinha junto. Logo que eu entrei na Mauá no primeiro ano, já fiz Enactus. Então, já eram coisas que eu já tinha no meu radar e já era uma coisa que eu já fazia. Então, não foi nada além do que, ai, nossa, ficou uma coisa muito pesada, sobrecarregada. Não, eram coisas naturais que já iriam acontecer, mas aí de um jeito que eu consiga realmente aplicar isso e entender e começar a coordenar isso melhor, porque com essa gama de oportunidades que a gente tem aqui, acaba difícil você conseguir direcionar a ponto de você conseguir estruturar como que vai ser o seu conhecimento e como que você vai se desenvolver daqui para frente. E os relatórios, por mais que eles sejam extensos, a gente tem um aviso prévio muito tempo antes de qual que vai ser o dia que a gente vai ter que entregar, quando que vai ser, um mês antes, vocês avisam pra gente, mandam um e-mail, e os mentores estão sempre lá para ajudar também. A Cintia vira e mexe, mandar uma mensagem, Helena, como tá indo o relatório? Tá fazendo? Como é que tá funcionando? Vamos lá, vamos funcionar, vamos coordenar, e aí sentar, reler, entender. E o bom do relatório é refletir justamente o que você aprendeu e como você se desenvolveu. Exato. O Nick também, eu acho que ele deve fazer até melhor do que eu, porque eu, para escrever, a Cintia sabe, eu escrevo uma linha quando é para escrever 5. Então, isso foi uma coisa que eu desenvolvi no programa também. Era uma coisa que eu saí do ensino médio já com uma coisa que estava faltando, e aí aqui eu comecei a aprender como que eu preciso escrever um pouco mais, ir além, não escrever só 3 linhas, 2 linhas, entender e refletir, né? E sobre isso de ser sobrecarregado, o Joseph, às vezes eu já escutei ele comentando, falando que é meio que o perfil do aluno de GCSP sobrecarregar com coisas da faculdade. Então, tipo, se você pegar os alunos de GCSP, é muito difícil que eles só façam o GCSP. Tipo, a Helena falando de Enactus, eu também participei do Mauá Business Club, participo atualmente do Concreto Mauá. Então, meio que a gente vai... a gente meio que vai se sobrecarregando. Mas esse que é o bom de ter o mentor, que me direcionou, e aí eu fui escolhendo qual que seria melhor o meu caminho. Aí eu saí de uma entidade porque estava tomando o meu tempo e eu já tinha conseguido as competências que eu precisava naquela entidade. Então, e, por exemplo, ano passado, que eu estava muita coisa para estudar, mais o GCSP, então eu tive que organizar, ver tudo, o que eu ia fazer cada tempo, cada dia, porque eu estava querendo começar a estagiar. Eu falei assim, não, antes eu vou ficar com notas boas, tipo, esse ano, e aí depois eu vejo estagiar, que foi o que aconteceu. Então, toda essa mentoria e também o quanto que você vai se desenvolvendo, o seu projeto, são coisas que você vai ver no futuro e vai falar assim, nossa, valeu a pena ter feito isso, mesmo que eu tinha pouco tempo, mesmo que eu tive que tirar algumas coisas da minha rotina para focar nisso, porque principalmente os relatórios de GCSP, você vai anotando tudo que você fez desde o início, todos os cursos que você fez, o TCC que você leu, tudo isso você vai anotando, e aí no final você vai ter meio que um currículo assim, só de competência do GCSP, que você pode usar para o que você quiser. Por exemplo, você pode colocar um link no seu currículo, não sei, tem várias coisas que você pode fazer com isso. Então, eu recomendo, assim, o GCSP sem sombra de dúvidas. Interessante é que todo esse e-portfólio que vai sendo formado pelo estudante ao longo do GCSP, no final do programa, depois de avaliado positivamente pelo mentor e pelo comitê, é encaminhado para a Academia Nacional de Engenharia dos Estados Unidos, e o aluno, então, recebe um diploma, né, de Grand Challenges Scholar da Academia Nacional de Engenharia, e também o seu currículo é publicado em inglês no site da Academia. Então, a gente sabe que há muitas empresas, não só no Brasil, mas fora do Brasil, buscando os alunos que têm esse perfil. Acho que chegou o nosso momento de nos despedirmos. Eu queria agradecer muito a Helena Guimarães e ao Nick Heimo pelo tempo de vocês. Acho que vocês inspiraram muita gente hoje. E se você quiser fazer parte do nosso programa, aproveite o link que está colocado aí, venha na página, faça a sua inscrição e participe do atual processo seletivo do programa, que a gente vai ter muita satisfação de receber você aqui, alocar um projeto para você que seja da sua escolha, um mentor, e ver você com várias competências desenvolvidas logo mais, com a sua empregabilidade bastante aumentada. Muito obrigado. E aí, gostou desse MauáCast? O próximo também será bem bacana. E você pode mandar suas sugestões de temas, viu? Até o próximo!